Até mais. Bom, e quem está conosco aqui é a secretária de Planejamento, a Carolina Baracá. Ela vai virar também aqui apresentadora daqui a pouco, né, porque ela tem vindo muitas vezes aqui conosco, mas, ela veio hoje porque ela se comprometeu com os ouvintes da Rádio Bandeirantes de quando o projeto sobre a revitalização do centro, a lei do retrofit começasse a ser discutido esse projeto, que ela viria aqui no programa para poder explicá-lo. E hoje ela está aqui conosco, muito bem-vinda mais uma vez ao programa Bastidores do Poder. É sempre um prazer recebê-la aqui. Poder estar aqui nessa manhã e explicar um pouquinho o projeto da reabilitação, né, das edificações na área central. É um projeto que a gente se comprometeu de trazer para toda a sociedade. É um projeto que está em processo de discussão, justamente porque nós fizemos 5 reuniões de participação da população e nós vamos para a audiência pública ainda, né, numa esfera ainda que está no Poder Executivo. Então, quero deixar tranquilos aqui todos que nos ouvem, que a gente ainda não encaminhou esse projeto de lei à Câmara. Nós vamos ter uma audiência nessa sexta-feira, dia 23, no Salão Vermelho. Né? Aproveito aqui a oportunidade para convidar todos. Que horas? Às 14h30. Né? Então, que nesse período de participação popular, de discussão, nós fizemos reunião com o Orçamento Cidadão, fizemos reuniões na Câmara de Vereadores, fizemos uma reunião no Avança Campinas, e onde fizemos uma reunião com os síndicos, né, que moram hoje no centro. Então, o projeto que a gente está em discussão é trazer pessoas para morar no centro, de uma forma que a gente permita reabilitar o edifício. Agora, o que traz o projeto? Explica para os nossos ouvintes quais são as mudanças que vocês estão propondo para trazer para mudar essas edificações na região central. Vamos lá. Hoje a gente traz um incentivo tanto urbanístico como tributário. Então, os incentivos que a gente traz é que você pode reformar o seu edifício, mudar o uso. Se ele está residencial, você quer destinar ele para comércio ou vice-versa, tá? Você pode também, dentro da área daquele edifício que você vai reformar ou retrofitar, você pode destinar as áreas de vaga para uso comercial, isso é muito importante. Às vezes você quer também colocar algumas varandas, desde que o seu próprio projeto estrutural isso permita, a gente vai conseguir. Então, a gente traz incentivos na área de construção. Então, tudo que você for reformar ou ampliar, ou fazer uma área de churrasqueira ou um playground, não computa como área construída. Você pode pegar aquele apartamento e redividir ele em várias unidades para habitação, inclusive de interesse social, né, definindo o mínimo de metragem exigida, né, que se enquadra dentro do programa habitacional. Você pode dividir. Deixa eu te perguntar, por exemplo, se eu tenho um apartamento na região central de 100 metros quadrados, eu posso transformá-lo em 4 apartamentos? É isso que você está dizendo? Isso para que eu poder estou alugar? dizendo, para poder locar. E aí o projeto do edifício como um todo, ele tem que entrar na reabilitação, não pode ser a unidade autônoma. Tá? Ok. Então, isso a gente fez uma reunião ontem com os síndicos adoraram o projeto de lei que a gente está em discussão, porque permite que, depois eu vou explicar para vocês, a reforma atrelada à isenção de IPTU. Por que é uma forma dos síndicos, a partir do momento que eles precisam regularizar, eles precisam ter o AVCB, às vezes precisam que destine a área do térreo, que potencialize uma área comercial, eles podem fazer o caixa dentro do condomínio, a partir do momento que esses moradores têm isenção de IPTU. Então, o síndico tem como fazer uma chamada extra para fazer uma pintura externa, para tirar uma pichação, para trocar o elevador, para fazer uma rampa de acessibilidade, para reformar a portaria, que às vezes tem uma portaria muito fechada e quer colocar o gradil. Então, o projeto, né, de uma edificação na área do centro, a partir do momento que ela é reformada, nessas situações de você permitir colocar comércio na parte de baixo, ou tem a garagem e você quer redistribuir com mais unidades habitacionais, a lei vai permitir. Você tem apartamentos que precisa de uma redistribuição interna na metragem quadrada. Precisa fazer rampas de acesso com cobertura que computaria como área construída. O projeto permite você fazer, às vezes, alguma varanda que você faz uma estrutura, tipo uma varanda gourmet, e se o engenheiro arquiteto atestar todo o grauteamento dessa varanda, que ela é em balanço, mas você pode permitir isso,
a lei não computa como área construída, coisas que a gente computaria hoje. Lá você tem o rooftop, que é a parte de, vamos dizer assim, é uma palavra inglesa, mas é a cobertura lá de cima, a varanda lá de cima, o terraço. Você queira utilizar para uma área comercial, colocar um restaurante, você pode também, não computa como área construída. Nós tivemos várias reuniões com a população e nós vamos, no decreto regulamentador, equacionar a questão de poluição sonora nos comércios na parte residencial ou lá em cima. Então, o que a gente está querendo potencializar? O uso misto da região central, você trazendo pessoas para morarem nos prédios que estão abandonados, então você permite uma reforma, mas aqueles que estão morando, permitir também que eles, na parte do térreo, traga cabeleireira, manicure, traga um comércio, um escritório, né? E como a gente tem vários prédios na região central, principalmente ali no centro de convivências, a convivência harmônica com uso misto, que é o térreo na parte mais de serviços e a parte residencial em cima. Então, isso tudo permite que aquele edifício sofra modificações na sua metragem quadrada, sem computar a área construída e com uso misto também. E aí vem a isenção de IPTU, atrelada a isso. Então, se você tem uma grande reforma a ser feita no prédio, de trocar a esquadrilha, mudar a tubulação de água e esgoto, que muitos desses prédios, ontem, na reunião dos síndicos, comentaram que às vezes o prédio tem datas de 1850, 1910. Então, são prédios muito antigos em Campinas. E que a tubulação é ferro galvanizado, então tem ferrugem. Então, a partir do momento que a gente traz também uma qualidade de vida para quem mora, isso é muito importante. Então, se você puder fazer a reforma do seu edifício, desde uma reforma estrutural, com mesclas de uso, trazendo a parte comercial, que é importante no térreo, você pode chegar em isenção de IPTU de 11 anos. Né? Então, uma reforma integral no edifício, você tem isenção de IPTU de 3 anos, a hora que você tem o alvará de execução. Né? Então, você entra com esse protocolo na secretaria, vai ter um comitê especializado para isso, para analisar. Tanto que a gente, né, tem a nossa logomarca, nosso centro, então esses protocolos vão ser identificados com essa marca. E a partir do momento que você entra na prefeitura, a comissão vai analisar a reforma, a gente libera o alvará de execução. Automaticamente, seu processo vai para a finança, o IPTU é cessado, tá? Por 3 anos. Após a obra finalizada, você tem mais 3 anos de isenção de IPTU, ok? E depois você tem um gradiente progressivo de 5 anos até atingir o teto. Então, assim, você computa praticamente quase 11 anos se você utilizar um prédio, reabilitar, reconstruir, no sentido de reformar ele, de até 11 anos. Tá? E nós temos mais novidades ainda, viu? Peraí. Nós estamos entrevistando a secretária de Planejamento, a Carolina Baracá. Edmilson, você está por aí? Eu tô, sim. Então, vamos lá. Só Tô deixa eu aqui. só concluir a isenção de IPTU nesse Tá. gancho. Então, assim, Edmilson, só para concluir, além do IPTU, Rose, nós também estamos beneficiando, né, a redução de 2% de alíquota do ISS-QN para serviços de construção, tá? E eles também não vão pagar qualquer tipo de taxa de licenciamento, com alvará, taxas de protocolo, taxas de alvará, de execução e aprovação, e o ABIX. E a gente sabe que as taxas de licenciamento hoje na Prefeitura de Campinas são um pouco salgadas, né? Então, a gente estaria isentando justamente para potencializar esses novos empreendimentos que possam vir e recuperar esses prédios aí abandonados, degradados, ou que já moram poderem ser reformados. Ô, secretária, quanto maior o sucesso dessa lei aí, maior vai ser a isenção de IPTU, pelo jeito, né? Com E o certeza. centro não é um lugar pequeno, tem muitos prédios, né? E a prefeitura não teme que essa isenção de IPTU e de ISS-QN também ela venha a contribuir para uma defasagem da arrecadação municipal, ou seja, estaria se cobrindo um santo e descobrindo outro, porque talvez tivesse que aumentar imposto em uma outra área para compensar essa ausência de arrecadação aí? Então, na verdade, a gente fez esse estudo com os auditores fiscais da Secretaria de Finanças, né? Então, foi um trabalho muito importante dentro da Secretaria, porque ele foi construído com várias mãos, né? Não só a equipe do planejamento, como a equipe de finanças atrelou todo o incentivo
tributário na qualidade urbanística que tem que ter esses prédios, tanto na questão de segurança, salubridade e as questões ambientais também. Né? Então, os auditores fizeram esse estudo, porque a partir do momento que você aprova esse projeto, ele tem um impacto, né, na receita de 10% a 15% anual, porque até você aprovar um projeto e você começar a implementar, essas isenções são feitas gradativamente anual. E nós temos também a questão da outorga, que o ano que vem nós vamos começar a cobrar a outorga, ela já está aplicada, ela já tem a regra, né, da 208. Nós estamos fazendo um estudo interno para equilibrar o fator de planejamento, mas é um instrumento do Estatuto da Cidade que vem justamente para ter esse equilíbrio econômico-financeiro da arrecadação dessa receita toda da outorga que a gente vai destinar ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e aí vai poder aplicar todo esse recurso da outorga nas políticas públicas do município. Né? Então, isso acaba tendo um equilíbrio aí financeiro importante, né, para que a gente possa, a partir do momento, isentando o IPTU e algumas alíquotas, como a questão do ISS-QN e ITBI também, a gente consiga fazer esse equilíbrio financeiro. Né? E também da análise de processos que vão sendo aderindo do programa é sempre um gradativo. Né? Então, de 10% a 15% anual, aí a perspectiva que a gente tem aí. Secretária, o vereador Paulo Gaspar, ele fez um documento com vários apontamentos em relação à lei. Um deles, ele diz que o anteprojeto, ou esse projeto, né, que vocês estão propondo, ele beneficia apenas quem tem dinheiro para poder fazer a reforma, com a isenção do IPTU. Isso é um dos apontamentos que ele colocou, e tem vários outros que ele, inclusive, já deve ter entregue, ele fez por meio de indicação. Eu sei que são 15 páginas das mudanças que ele está propondo na legislação. A minha pergunta para a senhora é: só beneficia, de fato, quem tem dinheiro para fazer a reforma? Porque o que eu estou entendendo é que o vereador está propondo que haja uma isenção de IPTU para o centro todo. E aí a gente poderia cair na questão da isonomia, né, que você vai dar isenção e por que dá para o centro e não dá para o restante? Né? Na verdade, Rose, assim, é complicada essa proposta que o Paulo trouxe de isentar todo mundo. Não tem. Né? A lei ela foi estruturada para, a partir do momento que você isenta, você traz uma qualidade urbanística para o centro, que é um alargamento de uma calçada que vai ser exigido. Às vezes o prédio ele é fechado, então você vai pôr grade que auxilia na permeabilidade visual, nessa segurança de você andar pela calçada, você sabendo que tem do outro lado, não é um muro, e sim pessoas que estão ali, um porteiro. Então, como esse foi o nosso desafio. Não é simplesmente isentar o IPTU, mas sem poder também que aquele prédio ou aquele edifício seja reformado. Então, aí eu faço o gancho que não é só para o mercado. Ontem, na reunião com os síndicos, foi muito importante, porque são assim prédios que hoje estão pichados, degradados, e são pessoas moradoras do centro, idosas, que também têm uma renda, né, baixa, e que às vezes o síndico não consegue fazer aquela reabilitação desse edifício, que é o objetivo do caput dessa lei, porque não tem também recursos. Então, o município está querendo que essas pessoas também não saiam do centro. É um movimento a favor disso. Então, e ontem, muitos síndicos falaram: poxa, assim que saiu a lei, nós vamos fazer reunião, nós vamos nos associar a esse programa, porque eu tenho um elevador que está quebrado, os idosos sobem de escada, queremos colocar os hidrantes que hoje a gente não tem condição de colocar, porque qualquer chamada extra impacta no orçamento desses idosos que moram no centro. Né? Então, a partir do momento que isenta o IPTU, a gente tem como colocar uma chamada extra. E assim, tanto que está aí que vários prédios na região central, vocês viram os incêndios que ocorreram. Então, você imagina um prédio que não tem um hidrante ali. Por mais que a gente fiscalize, nós estamos com a equipe fazendo esse trabalho, existem multas, mas você não quer chegar a essa instância de lacrar um edifício e tirar todo mundo. Né? Então, você sempre vai notificando, dando 30 dias, 90 dias, para os prédios também se readequar e reestruturar dentro da legalidade. Então, assim, foi uma discussão importante com eles que trouxeram essa possibilidade na lei de se manterem no centro e de ter condições de salubridade e de segurança. Então, eu entendo que a lei não é para o mercado, ela é para todos. Ela, inclusive, para as pessoas que moram ali também e estão batalhando
em permanecer no centro. Nessas reuniões que a senhora teve com os vários segmentos da sociedade, mas principalmente com o pessoal do centro, quais são os apontamentos que faltam no teu anteprojeto e que a senhora vai adequar e vai incluir? Olha, nós fizemos uma reunião com o Orçamento Cidadão, né, que é antigo nosso AP, e foi muito importante que eles colocaram a questão da acessibilidade, né, porque eles são moradores que ou que moram ou que passam pelo centro, né, para fazer compras e para usar o centro como um serviço. E aí as calçadas realmente são muito estreitas, porque onde a cidade foi construída, né, não tinha essa preocupação com a acessibilidade. Então, uma das exigências que eles sugeriram para nós é que qualquer reforma que se faça, que possa alargar essa calçada, né, e que possa recuperar com pavimento, com guias rebaixadas. Então, independente da isenção de IPTU que vai ter, nas 3 categorias, na reforma integral, mínima e média, é importante a questão da calçada. E eles sugeriram, inclusive, que a partir do momento que tem os prédios que foram vir e destinados à área comercial, que possa estabelecer as câmeras de monitoramento vinculado com o centro de monitoramento da Guarda Municipal, que não deixa de ser também uma parceria, né, dessas áreas mistas, junto com a prefeitura no monitoramento da segurança. Agora, é possível, secretária, alargar as calçadas Sim. diante de ruas estreitas, como tem no centro? Sim, na verdade, essas calçadas, a partir do momento que você alarga um trecho e o outro ainda não é possível, você tem aqueles respiros. Então, você está andando por uma calçada estreita, daqui a pouco você abre por uma calçada mais larga, isso te dá uma sensação de conforto ali, até de um descanso, né? De uma pausa. Então, isso é uma mudança gradativa do centro. A gente não consegue fazer uma intervenção macro, porque isso tudo depende de recursos públicos e são áreas particulares. Então, é uma mudança de comportamento. E isso nós temos exigido em todos os estudos de impacto de vizinhança de todos os empreendimentos em Campinas, o alargamento das calçadas, a fruição pública, a permeabilidade visual. Eu até falo para os empreendedores, gente, a gente mudou a chavinha um pouquinho do conceito urbanístico da cidade. Né? Às vezes eles falam assim, nossa, no estudo de impacto de vizinhança está me exigindo uma fruição, uma calçada mais larga, uma permeabilidade visual. A gente quer esse conceito de cidade diferente do que nós tínhamos nas gestões passadas, anos passados. Porque a gente quer trazer essa segurança para o pedestre, a gente quer trazer uma cidade mais harmônica, uma cidade que você consiga caminhar por calçadas mais largas, né? E isso a gente vem discutindo muito na WRI, né? A cidade de 15 minutos, a cidade do pedestre. Então, é importante a gente ter essa mudança de comportamento. Nós também. estamos entrevistando a secretária de Planejamento, a Carolina Baracá, e o nosso ouvinte, o Edivomir, ele está perguntando se você, eu vou chamar você de você, não vou chamar de senhora, não, se você é parente do senhor Baracá, que trabalhou muitos anos na Prefeitura de Campinas. Nossa, não Não, né? sabia, não. Ai, Edmilson. Secretária, voltando aí às críticas que o vereador Paulo Gaspar fez, ele listou 12 pontos do projeto que merecem críticas, serem mudados ou todo ou em parte. Não é o caso de discutir cada uma dessas críticas que ele fez aqui, claro, levaria muito tempo, mas qual é a relação da prefeitura, da sua secretaria ou das secretarias envolvidas nesse projeto com essa frente parlamentar de legislação urbana da Câmara? Está havendo um diálogo entre vocês? Ou ela está falando diretamente com o prefeito e pedindo providência do prefeito e depois o projeto vai passar na Câmara, tal, pode receber críticas maiores. Está havendo um diálogo com os vereadores, pelo menos dessa frente aí? Sim, inclusive nós tivemos a liberdade, né, e a iniciativa, na verdade, a iniciativa de ir lá apresentar a todos os vereadores o projeto, né, de lei que está em discussão ainda. Né? Por isso que nós vamos para a audiência pública na sexta-feira, até para fazer esse balanço para toda a sociedade, né, das contribuições que vieram dessas 5 reuniões que nós fizemos e levar ao debate essa discussão. Então, a gente não quis que o projeto chegasse à Câmara de Vereadores, né, sem eles ao menos saber o que nós estamos discutindo com a sociedade, o que nós estamos trabalhando e o que pode ser alterado. A minuta está disponível no site, né? Nós vamos agora capitalizar todas essas contribuições, internalizar essas contribuições junto com a equipe, mais aquelas que porventura vier no dia 23, e nós vamos fazer uma nova redação. Aí sim, essa nova redação vai ser encaminhada
à Câmara de Vereadores, que lá também vai ter uma novo audiência debate, pública, né? Um novo debate. Então, eu vejo com muitos bons olhos a questão do Paulo trazer as contribuições como vereador e arquiteto, né? Então, são com contribuições que a gente está estudando, né? Ainda não chegou nas minhas mãos, até falei, ele mandou via WhatsApp, falei, Paulo, a gente é amigo, parceiro, mas eu preciso do documento, né, oficial aí, né? Via protocolo, tal, então providencia. Mas eu acho que é importante essa construção, né? Eu não vejo que tem qualquer tipo de impasse nenhum, pelo contrário, né? Então, ele como que coordena toda a frente parlamentar, é sempre bem-vindo a essas discussões, até para a gente também poder explicar a ideia do projeto de lei. Ele traz considerações com relação a uma visão mais macro do centro, que o planejamento está tendo, né? Somos 15 ações na região central, né? Esse trabalho a gente vai divulgar daqui a alguns dias, né? Que são todas as secretarias voltadas para o centro, desde serviços públicos, como a iluminação PPP, né, que vai começar a troca pela região central, a questão da assistência social, a questão da requalificação ali da praça do centro de convivência, nós temos o prédio do relógio, no pátio. Então, assim, são várias ações que nós estamos fazendo no centro e essa é uma delas, né? Então, isso não quer dizer que nós não vamos fazer mais legislações. Inclusive, a gente já está conversando com a Secretaria de Habitação, né, que faz parte desse grupo técnico para discutir o centro, que é a arquiteta Ana Paula, que vem trabalhando com a gente nesse GT, para a gente agora pensar as outras projetos mais estratégicos a longo tempo. O que a gente precisava era que encaminhasse o projeto de lei, né, do nosso retrofit, mas a gente não quer chamar a palavra retrofit, de você poder reformar esses prédios, do mercado poder também investir nos prédios que estão abandonados ou degradados, ou que tem muitos prédios também fechados em boa condição e que podem passar por uma reforma, né, com total incentivo de IPTU e voltar a uma nova vocação. Né? Eu não sei, eu já estou ficando velha no jornalismo, né? Mas eu não me lembro de nenhum projeto, Edmilson, ele ser debatido do jeito que está sendo antes de ir para a Câmara. Normalmente, a prefeitura fazia o projeto, mandava para a Câmara e o palco de discussão e de debate com a população era a Câmara. Esse é o primeiro projeto que eu vejo vocês indo até a população, porque a gente sabe que é muito difícil você trazer essa população para perto, porque aí o que acontece? Depois só vem a crítica, depois do projeto, ou o Ministério Público entrando com uma ação porque alguma entidade questionou. Desta vez, eu estou vendo que vocês estão fazendo o contrário. Vocês estão indo, ouvindo todo mundo, para poder fazer um projeto, mandar para a Câmara, e lá ainda vai ter debate, mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo isso. Pois é a primeira vez. É a primeira vez, eu estou aqui há 9 anos, praticamente, na prefeitura, né? E, assim, é o perfil do Dr. Dário. Né? O Dr. Dário gosta que a gente leve as audiências, a gente não tem que ter medo de discutir com a sociedade, porque é um processo democrático, é um processo participativo. Então, a partir do momento que a gente ouve a sociedade de todos os tipos de segmentos, isso faz com que o projeto ele tenha uma consistência e uma aplicabilidade melhor. Então, o Dr. Dário pede realmente que a gente discuta com isso. Para você ter ideia, a equipe de fiscalização na quinta e na sexta-feira passada convocaram todos os síndicos, só foram 500 comunicados, com 28 fiscais andando o centro inteiro para a reunião de ontem. Né? Então, a gente quer essa mobilização e essa construção, e você está corretíssima. Tá certo. Primeira vez. Secretário, eu quero agradecer a tua participação aqui no Bastidores do Poder, porque eu gostaria de falar mais sobre o centro, porque é sempre um assunto muito interessante, né? Mas você está convidada aí, você pode ligar a Érica é a assessora de imprensa que está aqui do lado. Você pode ligar, chamar ela, Rose, podemos ir aí amanhã? Eu falei, pode, claro. Vocês têm plena liberdade para estarem aqui. Espero que esse projeto, de fato, seja um sucesso e que nós consigamos revitalizar o centro e trazer gente para o centro, trazer vida para o centro. E nós vamos falar depois de uma outra vez que a senhora vir aqui sobre moradores de rua e mais o que a gente tem ali, tá bom? Vamos lá. Muito obrigada, secretária. E segurança também, né, Ed? Segurança também, que é importantíssima para que o centro volte a ser o que já foi um dia, né? E eu tenho saudade do bom centro de Campinas, que eu frequentei muito na minha adolescência e juventude. Vamos lá, a gente está no início, né, de pensar o centro como nunca nenhuma gestão pensou, no sentido de voltar esses olhares de uma forma muito multidisciplinar, com todas as secretarias.
Então, se Deus quiser, essa lei será o início de muitas modificações na área central. Tá certo. Eu quero agradecer a secretária, Obrigada, agradecer a Rose, Érica. pelo espaço e convido a todos os nossos ouvintes a estar na audiência sexta-feira da semana que vem lá com a gente. Então, sexta-feira da semana que vem, às 14h30, no Salão Vermelho. Gente, vá, participem, porque esse é o momento que vocês têm direito a dar voz ali para o projeto, tá bom? E nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho.